Não é a primeira vez que eventos desencadeados no leste europeu, especialmente na Rússia, preocupam o mundo ocidental, não é mesmo? Sou o professor Paulo Teles e estou aqui para te contar essa história. A história da Revolução Russa e de como um movimento ocorrido em um país no leste europeu completamente atípico abalou os alicerces do capitalismo contemporâneo. É bem verdade que quando Karl Marx idealizou a Revolução Comunista, jamais colocou como o primeiro da fila a Rússia. Arrisco dizer que nem o último, afinal de contas, no final do século XIX, transitando para o século XX, a Rússia, além de ser um país feudal, estava muito longe de ser capitalista. E mesmo que tivesse algumas cidades industrializadas, como por exemplo Moscou e São Petersburgo, a maior parte da sua população vivia no campo. A Rússia era um país politicamente aristocrático, com um modelo político conhecido como czarismo, uma espécie de absolutismo europeu. Um governo autocrático e autoritário. Economicamente, como eu havia dito, um país feudal. Mesmo que tivesse alguns setores industriais, a maior parte da sua produção econômica ainda era agrícola. E socialmente, bem, socialmente a Rússia possuía uma pequena parcela da sua população operária. A maioria camponesa, recém-saída da servidão, mas culturalmente presa a laços aristocráticos. Uma sociedade que no campo era dividida entre dois grupos, os boiardos, que eram os nobres aristocratas, e os munjiques, que eram os servos. Olha que país complicado é a Rússia. Tão complicado que no final do século XIX ela ainda acumulava derrotas militares que humilhavam o governo czarista perante a comunidade internacional e perante a sua própria população. A Rússia perdeu a Guerra da Crimeia e, ao perder a Guerra da Crimeia, perdeu os acessos dos estreitos de Bósforo e Dardanelos. Mas, Paulinho, por que isso é importante? Por quê? Porque sem esses estreitos, a Rússia não conseguia conectar o Mar Negro ao Mar Mediterrâneo, que daria a ela acesso a basicamente todo o sul da Europa e norte da África. Não bastasse isso, a Rússia também perdeu a guerra russo-japonesa, sendo humilhada por uma potência que acabava de nascer no xadrez geopolítico global. Pois bem, diante desse quadro, as críticas ao governo não eram poucas. Surgiram três grupos: a burguesia liberal, que desejava a implementação de uma monarquia parlamentar; os nihilistas, um grupo radical que defendia a derrubada de todas as formas de poder, uma vez que eles eram da ideologia anarquista; e havia um partido, o mais poderoso, o Partido Social Democrata dos Trabalhadores Operários Russos. O nome é grande. Esse partido era muito complexo e era composto por dois subgrupos. De um lado, os mencheviques, um grupo minoritário que acreditava que era possível fazer a revolução socialista na Rússia, mas só depois que as relações de produção capitalista se amadurecessem. Por quê? Porque somente a partir daí haveria uma classe trabalhadora operária, com consciência de classe, capaz de fazer a revolução. No entanto, quem tem fome tem pressa. Do outro lado, havia os bolcheviques, um setor mais radical, majoritário, composto e organizado basicamente por setores que acreditavam que a revolução deveria ser imediata, liderada por operários, que conduziria as massas populares em prol da revolução. Essas camadas operárias se organizavam nas principais cidades russas através de uma espécie de sindicatos de trabalhadores conhecidos como sovietes. Sovietes, tá? Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse termo. As primeiras iniciativas de protesto contra o governo russo começam no Domingo Sangrento, um triste episódio quando membros da população saíram às ruas, convocadas por um padre ortodoxo chamado Gapone, que, apesar de ser um movimento pacífico, pedia para que o czar desesperadamente fizesse mudanças e alterasse a situação de miserabilidade da população. Indiferente àquele quadro, o czar ordena que as tropas reprimissem brutalmente as camadas populares. E ainda que ele tivesse conseguido detonar as pessoas, ele perde parte da sua legitimidade. 6 meses depois, marinheiros do principal navio de guerra russo, o encouraçado Potemkin, também se rebelam contra os seus oficiais e apontam as armas para o governo russo, exigindo mudanças.
Diante daquele quadro, não havia alternativas e o governo russo anuncia a convocação da Duma, o parlamento, para conseguir acalmar os ânimos. E mesmo com a convocação do parlamento, mesmo com algumas reformas, o czar, do alto da sua arrogância, ele simplesmente acreditava que isso poderia ser um teatro. Ele baixa decretos, coloca a Duma sob o seu controle e praticamente deslegitima o seu poder. Ou seja, esse primeiro momento do qual o czar anuncia reformas vai ser marcado por mais repressão. E aquela que poderia ser o início da revolução fica apenas como um ensaio geral. Bom, alguns anos depois, o czar acaba se envolvendo em outras questões geopolíticas e a partir daí a Rússia mergulha na Primeira Guerra Mundial. Com um exército completamente obsoleto e defasado, a Rússia se torna praticamente um alvo fácil para as tropas alemãs. E as batalhas travadas na frente oriental se transformaram num verdadeiro banho de sangue para a massa popular camponesa russa, que era alistada aos montes e enviadas para os campos de guerra, para morrer, na maioria das vezes.